O cativeiro e o nascimento do libertador. O sol escaldante do Egito castigava impiedosamente os campos de tijolos onde milhares de hebreus trabalhavam sob o chicote dos feitores egípcios. Suas costas curvadas e mãos calejadas contavam a história de gerações inteiras nascidas em escravidão. Poucos ainda lembravam dos dias em que José, um dos seus, havia sido governador do Egito e salvado a nação da fome. Aqueles tempos de honra e favor pareciam apenas um sonho distante, uma história que os pais contavam aos filhos nas noites frias do deserto. Tudo havia mudado quando um novo faraó ascendeu ao trono. Um rei que não conhecera José e que via o crescimento do povo hebreu como uma ameaça ao seu império. Suas palavras ecoavam nos palácios. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos agir com sabedoria contra eles, para que não se multipliquem ainda mais. E assim começou a opressão. Os hebreus foram subjugados, forçados a construir as cidades de armazenamento de Pitom e Ramessés, carregando pedras sob o sol causticante, misturando barro e palha para produzir tijolos sem fim. Mas quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os hebreus se multiplicavam e se espalhavam pela terra. A ansiedade crescia no coração do faraó. Ele convocou as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e ordenou-lhes algo impensável. Quando ajudarem as mulheres hebreias no parto, observem o sexo da criança. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. As parteiras, porém, temiam a Deus mais do que ao faraó. Elas permitiram que os meninos vivessem, dizendo ao rei que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz antes mesmo que elas chegassem. Enfurecido com o fracasso de seu plano, o faraó promulgou um decreto ainda mais cruel. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio Nilo. O terror se instalou entre as famílias hebreias. Foi nesse tempo de trevas que nasceu um menino especial. Sua mãe, Joquebede, viu que ele era formoso e escondeu-o por 3 meses. Mas quando não pôde mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, vedou-o com betume e piche, colocou nele o menino e o pôs entre os juncos à margem do rio Nilo. Miriam, irmã do bebê, ficou de longe para observar o que aconteceria. O destino teceu seus fios de forma surpreendente quando a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto e ver o menino chorando, seu coração se encheu de compaixão. Este é um dos meninos dos hebreus, ela disse. Miriam, vendo a oportunidade, aproximou-se e perguntou se deveria chamar uma ama hebreu para amamentar a criança. A princesa concordou, e assim Joquebede foi chamada para cuidar de seu próprio filho, sendo até mesmo paga por isso. Quando o menino cresceu, foi levado à filha do faraó, que o adotou como seu filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Moisés cresceu no palácio real, educado em toda a sabedoria dos egípcios, mas seu coração nunca esqueceu sua verdadeira identidade. Certo dia, já adulto, saiu para ver seus irmãos hebreus e observou seus trabalhos forçados. Viu um egípcio espancando um hebreu e, olhando ao redor e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Ao tentar intervir, um deles lhe disse: Quem o fez príncipe e juiz sobre nós? Você pretende matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo, percebendo que o fato era conhecido. Quando o faraó soube do ocorrido, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do Egito e foi habitar na terra de Midian, onde sentou-se junto a um poço. Ali encontrou as 7 filhas de Jetro, sacerdote de Midian, que vieram tirar água para dar de beber ao rebanho de seu pai. Pastores as expulsaram, mas Moisés as defendeu e deu de beber ao rebanho. Jetro, agradecido, ofereceu-lhe hospitalidade e depois sua filha Zípora em casamento. Moisés permaneceu com ele e apacentou seu rebanho.
Passaram-se longos anos no deserto de Midian. Moisés, outrora príncipe do Egito, tornara-se um simples pastor. Mas no Egito, o sofrimento dos hebreus intensificava-se. Eles clamavam a Deus por causa da escravidão e seus gemidos subiam até os céus. Deus ouviu-lhes os gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O tempo do livramento havia chegado e o pastor solitário no deserto seria o instrumento dessa libertação extraordinária.